nós chamamos de Jesus. Posso fortalecer a todos de uma maneira ou de outra, contribuíram para que este trabalho que pertence ao Cristo pudesse atingir os seus objetivos, para o qual programamos para o dia de hoje. É importante entender, conforme já temos dito, que quase sempre as manifestações que aqui acontecem é por uma questão de maior necessidade. Nem todos os espíritos que aqui vêm têm a necessidade de manifestar. Necessidade de acordo com a condição de cada um. Mas o número de companheiros que são trazidos, eles superam em muito o número de trabalhadores da noite. E pode ter a certeza de que todos eles necessitaram aqui receber energia animal para um despertar mais rápido. Como estão todos vocês? De vez em outra, nós vamos trazendo alguns companheiros. Eu pedi ao Saulo que trouxesse o nosso irmão para estar conosco. E eu tenho certeza que você já passou para algumas informações a respeito de todo o trabalho que nós estamos aqui a despertar, a fazer, a realizar. E não temos dúvida de que no futuro mais adiante estaremos a contribuir junto a este grupo a que você filiou. Mas é preciso habilitar-se às energias desta equipe para que fique melhor. Se quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu não falo de trazer o amor em 10 dias. Eu não falo. Mas posso te falar algumas coisas tão belas. É 3. Hã? É 3 dias. Realidade. Ela está com muita dificuldade em relacionamento com o nosso centro. Mas não é só você, não. Mas eu conheço meu mundinho. Tem um monte de pequenos universos aí nas casas espíritas, onde estamos tendo muita e muita dificuldade. Mediunidade é ficha de serviço, mediunidade é comprometimento. E quase sempre muitos velhos confundem a mediunidade achando que é dom. Como se Deus desse dom para alguém. Deus não dá dom para ninguém. O dom é conquista. Ele dá ficha de trabalho, porque através do trabalho é que nós vamos despertando o que nós temos de melhor para que os nossos dons se manifestem, em especial o dom de amar. E acontece muito personalismo por parte de muitos médicos. E isto acaba gerando uma série de transtornos. É como se aquele centro espírita fosse do médium. O centro espírita pertence ao Cristo. É um trabalho
médio. O médio é um dos componentes, são como elos de uma coisa. Então eu posso te afiançar que não tem aqui nem médio, melhor, são todos trabalhadores. Agora, o que esforça mais, o que se oferta mais, o que busca mais informações, o que intelectualiza mais, estes vão vencer a viagem mais rápida. Então tem que ter sim, quanto à questão de fenômeno, nós não temos dúvidas nenhuma. A questão toda é o personalismo que se coloca no trabalho mediúnico. E o médium deveria seguir aquilo que Jesus disse. Você quer ser o primeiro da fila? Vai para o final. Porque é no final que você vê todos que estão na sua frente. E aí você tem sim a oportunidade de poder servir mais e ser servido menos. Você já tem feito algumas mudanças, não? Você nem esperava. Existem situações que às vezes o médium tem uma ficha de trabalho e nós temos o costume de dizer que a mediunidade é um aval do Cristo. A grande maioria dos médiuns são desacreditados e vêm com a mediunidade ostensiva para poder reerguer. Esta é a realidade. Mas quando chega aqui e começa a produzir, aí já acha que pode vender seus dons, já acha que tem que ser idolatrado, e aí tudo cai por terra. Entendeu? Mas exerça bastante paciência, mais tolerância, coisa que você tem de sobra, não é isso? E está podendo distribuir sem problema, irmão. Mas não deixe de dar a sua opinião. É muito comum, às vezes, você ver alguma dificuldade para não criar problema para você próprio, você cala, silencia. Não. Não deve se manifestar. Todos têm o direito de manifestar, até porque se é um grupo, o grupo não é um. O grupo é um conjunto. Entendeu? Perfeito. Eu gostei, Silvio. Está mais tranquilo. Parou de ficar criando minhocas. Você pode ter certeza que morrer você vai para a terra. Não tem amigo. É que o único que não vai morrer é o mal. O mal não pode morrer. Não. O mal vai ficar para semente aí. Uma boa semente, não. Porque a terra vai ter que comer. Senão não nasce nada. Não é assim. Mas está tudo certo. Eu vou sempre, como estão as coisas contigo, está bem? Veio o quê? Bem veio, bem veio. Dentro do possível. Não tenha dúvida de que todos vocês recebem esta oportunidade encarnatória para vencer a si mesmos. Não é vencer o vizinho, não é vencer o outro, é vencer a si mesmo.
E vencer a nós mesmos é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Por quê? Porque somos a prova, é só vocês observarem as manifestações dos Espíritos que vêm falar para vocês. Mesmo não tendo mais um corpo físico, ainda continuam vivendo tudo que a Terra oferece. 100%, 99% humanizados. Não tem dúvidas. E aí é muito simples. Vamos fazer uma autocrítica. Ao retorno da minha existência terrena, o meu retorno, como ele vai se processar, como que ele vai se dar? Eu preciso entender isso em vida. Será que eu vou agir da mesma forma dos espíritos com quem eu estou convivendo? Que ainda estão cheios de rancores, de ódios, ainda estão completamente presos aos conceitos humanos, principalmente os conceitos infelizes. O fato de me conhecer não dá cartão para vocês entrar no céu. Ah, eu sou amigo do Ezequiel, mas não dá cartão. O jeitinho, ele é feito na terra. Todo jeitinho é da terra, é humano. No âmbito espiritual não tem jeitinho, não. É por isso que às vezes nós somos insistentes em nossas falas, em nossos pedidos. Por quê? Amanhã todos vocês retornarão. E aí vem a pergunta, não de alguém, mas de vocês próprios. O que fizeram dos talentos que te confiei? Talentos não são para serem guardados, trancafiados. Ferramentas são para serem usadas. E uma ferramenta que é guardada, é trancafiada, ela vai ser usada. Então vamos usar. Foi Jesus que disse que nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que fazer jus às bem-aventuranças. Foi Jesus. Se ele é o único modelo materializado na Terra. Até então, olha que eu já disse que eu já estou aqui nesta Terra há mais de quantos anos que eu falei? 10 mil anos. Eu estou aqui há mais de 10 mil anos. O único modelo até então, modelo a ser seguido, foi o homem Jesus. Até então não apareceu outro. Estou falando de homem. Então, se foi ele o único até então, e ele aguarda que nós todos sejamos modelos. Somos ainda indivíduos. E a nossa individualidade, ela vai permanecer. Mas a partir do momento em que nos tornarmos unidos em nossa individualidade, e que os nossos conceitos não sejam mais motivo de discussões, de brigas, de separações, sim, nós estaremos caminhando para o amor pleno. Ainda não somos totalmente modelo. Porque para podermos ser modelo, nós temos que exercer, dar a vida. E quando se fala que Jesus deu a vida por todos nós, ele deu mesmo. Imaginamos, ele é o governador desse orbe. E ele sendo governador, ele tendo todo o conhecimento desta matéria que ele auxiliou no processo de produção, ele ainda se permitiu ser um cordeiro
para ser imolado. Espera aí, vamos pensar. E o mal ainda tem a capacidade de reclamar, porque o dedo está doendo, que a unha doeu, não faz sentido. Não pode uma unha doer, que eu preciso de resolver o problema da minha dor da unha. Tem pessoas que têm dores no cabelo. O cabelo dói. Então nós precisamos refletir. Se está sobrando tempo para nós podermos reclamar, para nós podermos julgar, então nós estamos usando mal o nosso tempo. Refletir. Senão, teríamos que acreditar que Deus errou. E muitos homens estão assim. O grande problema não é na encarnação, não é na experiência. O problema é depois do retorno. Eu não falo para amedrontar, eu falo para conscientizar. Vamos deixar isso bem claro. Bom, vai fazer um curso aqui, vai ser. Os trabalhadores, eles apenas mudam de plano. Os trabalhadores do Cristo, eles só mudam de plano. Desencarne é um processo natural. Você desencarnou, seu corpo foi enterrado. Você tem aí umas 24 horas para você só recompor e a vida prossegue. O trabalhador não tem tempo nem de chorar. Agora, aqueles que têm tempo de curtir a morte do lado de cá é um problema, porque tem. Vocês estão vendo quantos manifestam curtindo a morte. Nós temos que curtir a vida, né? Mas na hora que eu falo que eu estou com vaga aqui, ninguém quer ocupar a vaga. É assim. É o medo. O Silvio quase perdeu os cabelos porque correu o risco de ocupar uma vaga aqui. Mas nós precisamos de melhorar nossos conceitos, sim. Sermos menos religiosos. Eu vejo mesmo no movimento espírita ainda existe muita religiosidade, às vezes necessária. Precisamos de ser, sim, fiéis aos compromissos que nós assumimos. Não estou falando aqui que vocês têm que ser beatificados, santificados, nada disso. Estou falando de trabalho. O trabalho é um conjunto de obras. O educar de um filho é um trabalho. Uma mãe que cozinha dentro de um lar é um trabalho. Uma professora que dá aula é um trabalho. Mas desde que transformou aquele trabalho em sacerdócio. Um policial é um trabalho digno. Por quê? Porque a terra ainda precisa, do lado de cá nós não temos policiais? Temos. Quantos precisam? Olha, imagina, as casas de orações, principalmente as casas bem dirigidas, não importa se é espiritismo, se é catolicismo, se são bem dirigidas e realizam o trabalho do Cristo, elas têm policiais, elas têm proteção. Isto não mediunidade não é coisa da espírita. Termos que são criados no espiritismo. A mediunidade é do espírito, é do ser. Não importa onde ela vai manifestar. Então, do mesmo jeito que nós temos dentro de algumas outras casas de velhos religiosos
inversos ao que vocês abraçam, mas a partir do momento que estão dispostos a servir a seara do Cristo, não importa. Sigla é necessidade dos homens. Nome. A última vez que eu conversei com alguém para explicar a morte, a pessoa saiu daqui satisfeito comigo. Porque eu estava explicando, era uma companheira, o marido havia desencarnado, e eu falei, olha, o seu marido morreu para o mundo. Para o mundo físico ele não existe mais, ele morreu. Por quê? Ele chamava o nome dele, o registro, e toda a numeração que se dá para alguém, ela foi cancelada. Mas ele não morreu como espírito, pelo contrário. Mas para o mundo terra, sim. O dia que Vicente desencarnar, Vicente morreu na terra. Vicente não volta mais na terra. O dia que Mauro desencarnar, Mauro não volta mais na terra. Mauro morreu. O espírito que habita este corpo, que deram o nome a este corpo de Mauro, ele retorna, ele pode chamar Vicente, pode chamar André, Ana, Isadora, não importa. Nome é coisa da terra. É necessidade humana. É por isso que a nossa identidade real é diferente. Olha que interessante. Eu sou um espírito. Ah, meu nome é Zé? Não. É um nome que eu já usei e que eu permito que o pupilo use este nome sem nenhum problema. Como muitos mentores que trabalham com vocês, pode usar o nome de vivências a 1000, 2000, não importa. Mas é um tempo que marcou. Mas nome para nós não interessa, o que interessa é o trabalho. É uma necessidade humana. Por quê? Porque cada um de vocês tem identidade própria. Pense. Então, vou dar uma boa noite para vocês, que é o nosso José que vai falar também. Deus abençoe. Boa noite. Que o paz de Jesus habite vossos corações, inundando de bênçãos, de alegria, para o bem viver. Pois aquele que caminha com Cristo não conhece outro lugar, senão o do satisfação, o do boa energia, o do entusiasmo, o do vontade de viver e de realizar. Essa é uma matéria simples, mas que deve ser objeto de meditação de todo médium. E quando dizemos médium, é todo aquele espírito que já amplia seu ferramental de trabalho, que já compreende que a vida em terreno como terra não é vida de prazeres efêmeros, e sim de trabalho em prol de todos. Quando compreendemos isso por lei, como não
passe de mágica. Deixamos de conhecer a tristeza, o desamor, desarmonia e outros comportamentos que não nos fazem bem. O refletir sobre a existência é fundamental. Mas complementando ou estendendo o que começou a ser dito, refletir sobre a existência é refletir sobre a vida contínua. Porque se a vida não cessa, não há necessidade de pensar sobre início, meio e fim. E quando pensamos que a vida é contínua, mas é composto de ciclos, deve ser objeto de reflexão a todo momento, o que cada um de nós está fazendo de seu tempo na Terra. Quando fala de semente, Mauro, de certa forma todos seremos sementes, porque enquanto existência atual, deixaremos um legado. E deixar legado para muitos é objeto de vaidade. Por mais que, como disse, que o persona se apaga e o espírito permanece, mas muitos ainda pensam no que aquela persona deixará de legado. Não é esse o ponto. Mas sim enquanto obra, enquanto uso do talento. Ao mesmo tempo que precisamos de pensar sobre o que levaremos conosco para o bom lugar que queremos habitar, devemos pensar o que deixamos ou deixaremos naquele lugar que tanto nos abraçou, no mãe que nos pariu e que nos deu todo o recurso para sobreviver. E o raciocínio é simples, porque quando chegamos à conclusão que deixaremos pouco legado, da mesma forma que quando chegamos à conclusão que levaremos pouco conosco, é sinal de alerta, é sinal de que os talentos, o ferramental que nos foi oferecido, está sendo pouco ou mal utilizado. Isso é muito importante e sério, porque não há lugar cativo, como também foi dito. A cada jornada é mais um processo de conquista. Sejamos racionais, pensemos que o que queremos para nós, como disse ao início, o caminhar com Jesus é um caminhar de todo o tempo de alegria, de satisfação. Não há desequilíbrio mental, fisiológico, não há saudade que dói, não há pesar que dói. Tudo conflui para o equilíbrio. Enquanto estamos caminhando, porque se remetemos a isso, considerando no legado e aquilo que levaremos conosco, se também não estivermos com fortes dores, há algo a ser repensado. Porque se o caminho do Cristo que leva à felicidade é um caminho de sacrifício, porque também dito por Exéquiel, foi aquele que ofertou como ovelha no monte de maldosos. O que nós estamos fazendo nesse sentido? O quanto estamos nos oferecendo enquanto ovelha? Para salvarmos muitos daqueles que nós jogamos no abismo. Quando diz que Jesus é o pastor que reúne ou está
trabalhando para reunir as ovelhas desgarradas. Isso nos mostra que o pastor maior se ofertou como ovelha menor. Não soa contrassenso, porque nós não compreendemos o que é servir. Devemos pensar que deve ser objeto de reflexão a todo momento. Porque no tempo, como reforço sempre, o tempo não existe de forma que compreendem, mas é um recurso da matemática para medir o progresso. O tempo passa rápido, o tempo não espera, a Terra não para de girar. É um lugar comum. O zona de conforto é como se para cada espírito fizesse esse tempo parar, porque não há progresso. Mas como vocês sabem que Kardec trouxe de maneira muito didática, ele afirma que enquanto porta-voz dos espíritos, o bem que não fazemos é como o mal que fazemos. Todo aquele que tem oportunidade de realizar boas coisas, se não o faz, não está fazendo boas coisas. E quando estamos de mãos vazias, no sentido de progresso, ponto de atenção. Então, o convite reforço para pensar o que estamos deixando enquanto sementes que ficarão para a terra gerar frutos, e o que estamos levando enquanto aqueles que amanhã estarão aqui novamente regando esse bela árvore que poderá nascer. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho. Fernanda, ela tem uma filha do primeiro casamento. E eu trabalhei para ter. E agora o tempo passou. E a gente estava comentando nossos estudos aqui, de que os espíritos vinculados a nós, que nos comprometemos a trazer, não os trouxemos, né? Eles continuam vinculados a nós. Então, já que não foi trago, que tipo de trabalho que eu posso fazer para poder auxiliá-los? Já que o tempo passou, como você está falando, o tempo do barco. Essa pergunta é muito, muito bela, porque nós somos muito, nós enquanto discípulos, de longe, mas já discípulos do Cristo, nós somos muito focados no resultado. E para se atingir um resultado, existem vários meios diferentes para buscar. Geralmente, o senso comum busca os meios mais óbvios. Ele dá um exemplo no campo do paternidade e no campo da maternidade. Quando algum encarnado reflete sobre tal desafio, alguns já não possuem, na visão terrena, o corpo biológico, físico, apto para o gerar de um feto. Existem procedimentos que anulam, cortam partes do corpo. Existem outros que adormecem alguns centros de força, limitando a produção de hormônios específicos. É diverso. E daí, mentalmente, aquele espírito que faz a reflexão para esse novo caminho, que deveria ser o caminho antigo, estagna na motivação, porque compreende que não há recurso para tal. É como você querer andar, mas faltar uma perna. Mas para você locomover, você tem outras maneiras. Você pode ser carregado,
Você pode andar de cadeira de roda, você pode usar muleta, você pode levitar, você pode projetar-se consciencialmente e diversas outras formas. Quando falamos sobre resgatar ou reafirmar o compromisso da maternidade e da paternidade, não trata-se de viabilizar apenas através da geração biológica da vida. Às vezes, a solução está muito perto. E muitos daqui defendem causa animal. Não é? E quem defende causa animal frequenta muitos abrigos caninos e felinos e outros. Muitos reencontros entre antigos tutores com seus tutelados. Sabe como fazemos? Aproximamos o tutor do defensor do animal, que o leva até o abrigo ou o local onde seu filhote está em outro corpo. Quando aproximamos, eles se identificam na hora, no momento. Quem lida com isso deve ter visto aos montes. Por quê? Porque o tutor abriu sua mente, não colocou empecilho, não colocou em forma enviesada. Não esperou que nascesse debaixo de seu cama, de seu casa. Quando falamos sobre nutrir e desenvolver uma relação entre maternidade e paternidade, isso pode ser dessa forma. Existem, inclusive, formas que não são nada óbvias. Eu lhe dou um exemplo de casos que eu já participei. É possível que você, por exemplo, tenha um amigo e que seu amigo tenha um filho, filho que nasça do corpo. E sua afinidade com esse filho será tão grande que você contribuirá com toda a encarnação, em campos diversos da vida. E você sentirá uma atração tão forte que se perguntará por que gosto tanto, ou por que às vezes não gosto nada, mas sinto a atração e as vontades de estar próximo. Digo então que libere a mente, não crie padrões. Se você quer enxergar, tenha olhos de ver. E ter olhos de ver não é apenas estar atento, é muito também sobre desenvolver a habilidade de olhar além. Não há limite, inclusive para não ser mal interpretado, muitas das limitações do corpo são reversíveis também. Então, se fosse eu numa posição de consciência dizendo retorne, corrija rota, eu tentaria todas as possibilidades, sem tensão, sem achar que há um ou dois ou três caminhos. Existem muitos, mas a vontade é o grande imã que reconecta ambos. De alguma forma, ajudamos? Há o que pensar. Sim. Mas há recurso para tudo. Alguma outra pergunta ou comentário? A gente estava lendo sobre estarmos imersos no pensamento de Deus, imersos no fluido vital que vem de Deus. E que o fluido vital vou falar assim, esse fluido vital universal é início, princípio energético de todas as coisas. Teria como você fazer um paralelo, explicar um pouco mais sobre isso aí e a questão da viagem das vibrações dentro do pensamento do fluido? E conceito de fluido vital
De certa forma é simples porque é o todo. Por outro lado, é um todo pouco palpável. Então, tentarei explicar por analogia. Pensem nos oceanos. E pensem em todas as formas de vida que habitam oceanos. Sabemos muito pouco, enquanto encarnados, em relação à estrutura da vida nos oceanos. Isso é fácil de compreender porque a tecnologia da Terra, em termos de profundidade, mal chega a 10.000 metros de profundidade. Existe muito mais abaixo. Mas indo no campo das ideias, a cada faixa de submersão existem, é como se fossem biosferas diferentes. Perto da superfície, as taxas de oxigênio, os níveis de fótons e outros atributos são completamente diferentes daqueles que estão a 10.000, que são completamente diferentes daqueles que estão a 12, 18 e 20.000 metros de profundidade. Só que toda forma de vida está imerso ali, e tudo trafega através dali. Mas quem está a 1 metro de profundidade não necessariamente consegue sobreviver e conviver com quem está a 12.000 metros de profundidade. Mas todos estão banhados pelo mesmo fluido. Todos conseguem, esse é ponto muito relevante, irmãos, todos conseguem sintonizar com todos que estão no mesmo fluido. Quando pensamos em água e sal como excelentes condutores elétricos, e quando entendemos que todo o reino é baseado em eletromagnetismo, em termos de oceano, fica mais fácil de compreender. Mas por que um peixe que vive a 20 metros de profundidade não consegue sintonizar-se mentalmente com um enguia que vive a 1.000 metros de profundidade? Pelo mesmo motivo que acontece em todos os reinos. Diferença de padrão vibratório. Mas se não houver essa restrição, uma vez que o meio permite a propagação de onda ad infinito em termos de distância física, esse mesmo peixe conseguirá comunicar com um polvo gigante que habita profundezas que não possuem fóton 20.000 metros de profundidade. Então, não, como eu disse, é complexo, mas em termos de analogia, é uma boa comparação que nos mostra que no universo, se tudo está dentro de campo fluídico, que podemos entender que é o hálito divino, todos podemos nos comunicar com todos. E se isso não se dá, é por diferença de dimensão e incompatibilidade de padrão vibracional. Quando Chico Xavier disse que prece do mãe arromba a porta do céu, o que ele quis dizer é que o amor, cobrindo a multidão de pecados, chega em qualquer distância através de sua vibração. Então aquele que ama consegue chegar em qualquer lugar, em qualquer espírito, em qualquer dimensão, porque o meio que o fluido vital, assim como se conhece, ele não existe para limitar, ele existe para ampliar. As possibilidades são infinitas. Então, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelo ambiente de liberdade. É sempre um prazer poder visitar e dividir aquilo que estamos trabalhando duro para aprender com vocês, que são queridos irmãos de longa data. Uma boa noite e que o paz do Cristo esteja em vossos corações e que ao longo da noite possamos continuar nesse trabalho de amor que nos faz tão bem e que nos levará, sim, para um lugar tão bom
que de um dia saímos, mas que para lá um dia retornaremos. Uma boa noite.